O capítulo 15 do segundo livro dos reis, ele trata sobre diversos reis, diversos reinados, de forma bem resumida. Ele trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, o reinado de Zacarias, rei de Israel, o reinado de Salum, rei de Israel, o reinado de Menahem, rei de Israel, o reinado de Pecaías, rei de Israel, o reinado de Peca, rei de Israel, e o reinado de Jotão, rei de Judá. Então, vamos lá, é um capítulo até que, não é tão longo, mas é longo sim, 38 versos. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então, aí está, este reinado de Azarias, rei de Judá. Agora o reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele os atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Terceira história de hoje, o reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gad, foi de Tiro a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Esse foi o reinado de Salum, rei de Israel. Agora o reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gad, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem, todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. Bom, agora a história sobre o reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arie, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora o reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abed-Meteu, Maac, Janoá, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E por fim, o reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém.
O nome da sua mãe era Jerusa, filho de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o capítulo 15, eu acho que é o primeiro capítulo que eu vejo aqui no segundo livro dos reis, que trata sobre tantos reis. Geralmente os capítulos têm um ou dois, né, reis, e esse aqui tem vários. Interessante. Um na sequência do outro. Bom, meu objetivo aqui no canal é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso, eu ia falar de A a Z. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1º livro dos reis. Atualmente estou no 2º livro dos reis. Essa ordem que eu mencionei, até agora, de Gênesis até o segundo livro dos reis, é a sequência mesmo da Bíblia ali, né? Que não significa que esteja numa ordem, numa sequência histórica, ou melhor, numa sequência cronológica, né? Apenas a sequência que está disposta no livro, na Bíblia, de forma básica. E também já gravei Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, mas que, por ser o último, acho que eu levaria muito tempo para chegar lá, e é bom gravar antes que aconteça, né? Bom, então é isso. No próximo vídeo, tô rindo de nervoso, no próximo vídeo, capítulo 16, o reinado de Acás, rei de Judá. Beleza? No vídeo passado eu gravei o capítulo 14, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 15 do segundo livro dos reis, ele trata sobre diversos reis, diversos reinados, de forma bem resumida. Ele trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, o reinado de Zacarias, rei de Israel, o reinado de Salum, rei de Israel, o reinado de Menahem, rei de Israel, o reinado de Pecaías, rei de Israel, o reinado de Peca, rei de Israel, e o reinado de Jotão, rei de Judá. Então, vamos lá, é um capítulo até que não é tão longo, mas é longo sim, 38 versos. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então, aí está, este reinado de Azarias, rei de Judá. Agora o reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele os atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Terceira história de hoje, o reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gad, foi de Tiro a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Esse foi o reinado de Salum, rei de Israel. Agora o reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gad, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem, todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. Bom, agora a história sobre o reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias,
rei de Judá. Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levara Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arie, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora o reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levara Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abed-Meteu-Maac, Janoá, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E por fim, o reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filho de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o capítulo 15. Eu acho que é o primeiro capítulo que eu vejo aqui no 2º livro dos reis, que trata sobre tantos reis. Geralmente os capítulos têm 1 ou 2, né, reis, e esse aqui tem vários. Interessante. Um na sequência do outro. Bom, meu objetivo aqui no canal é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso, eu ia falar de A a Z, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1º livro dos reis. Atualmente estou no 2º livro dos reis. Essa ordem que eu mencionei, até agora, de Gênesis até o 2º livro dos reis, é a sequência mesmo da Bíblia ali, né? Que não significa que esteja numa ordem, numa sequência histórica, ou melhor, numa sequência cronológica, né? Apenas a sequência que está disposta no livro, na Bíblia, de forma básica. E também já gravei Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, mas que, por ser o último, acho que eu levaria muito tempo para chegar lá, e é bom gravar antes que aconteça, né? Bom, então é isso. No próximo vídeo, tô rindo de nervoso, no próximo vídeo, capítulo 16, o reinado de Acás, rei de Judá. Beleza? No vídeo passado eu gravei o capítulo 14, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 15 do 2º livro dos reis, ele trata sobre diversos reis, diversos reinados, de forma bem resumida. Ele trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, o reinado de Zacarias, rei de Israel, o reinado de Salum, rei de Israel, o reinado de Menahem, rei de Israel, o reinado de Pecaías, rei de Israel, o reinado de Peca, rei de Israel, e o reinado de Jotão, rei de Judá. Então, vamos lá, é um capítulo até que não é tão longo, mas é longo sim, 38 versos. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então, aí está, este reinado de Azarias, rei de Judá. Agora o reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele os atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Terceira história de hoje, o reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gad, foi de Tiro a Samaria e atacou Salum.
filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Esse foi o reinado de Salum, rei de Israel. Agora o reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel, todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria, então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem, todas as suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. Bom, agora a história sobre o reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arie, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora o reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abed-Meteu, Maac, Janoá, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Assíria. Então Oseias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E por fim, o reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filho de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o capítulo 15. Eu acho que é o primeiro capítulo que eu vejo aqui no 2º livro dos reis, que trata sobre tantos reis. Geralmente os capítulos têm 1 ou 2, né, reis, e esse aqui tem vários. Interessante. Um na sequência do outro. Bom, meu objetivo aqui no canal é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso, eu ia falar de A a Z. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1º livro dos reis. Atualmente estou no 2º livro dos reis. Essa ordem que eu mencionei até agora, de Gênesis até o 2º livro dos reis, é a sequência mesmo da Bíblia ali, né? Que não significa que esteja numa ordem, numa sequência histórica, ou melhor, numa sequência cronológica, né? Apenas a sequência que está disposta no livro, na Bíblia, de forma básica. E também já gravei Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, mas que, por ser o último, acho que eu levaria muito tempo para chegar lá, e é bom gravar antes que aconteça, né? Bom, então é isso. No próximo vídeo, tô rindo de nervoso, no próximo vídeo, capítulo 16, o reinado de Acás, rei de Judá. Beleza? No vídeo passado eu gravei o capítulo 14, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 15 do 2º livro dos reis, ele trata sobre diversos reis, diversos reinados, de forma bem resumida. Ele trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, o reinado de Zacarias, rei de Israel, o reinado de Salum, rei de Israel, o reinado de Menahem, rei de Israel, o reinado de Pecaías, rei de Israel, o reinado de Peca, rei de Israel, e o reinado de Jotão, rei de Judá. Então, vamos lá, é um capítulo até que não é tão longo, mas é longo sim, 38 versos. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias.
Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então, aí está, este reinado de Azarias, rei de Judá. Agora o reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele os atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Terceira história de hoje, o reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gad, foi de Tiro a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Esse foi o reinado de Salum, rei de Israel. Agora o reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gad, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem, todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. Bom, agora a história sobre o reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arie, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora o reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abed-Meteu, Maac, Janoá, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então Oseias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E por fim, o reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filho de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o capítulo 15. Eu acho que é o primeiro capítulo que eu vejo aqui no 2º livro dos reis, que trata sobre tantos reis. Geralmente os capítulos têm 1 ou 2, né, reis, e esse aqui tem vários. Interessante.
um na sequência do outro. Bom, meu objetivo aqui no canal é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso, eu ia falar de A a Z, eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1º livro dos Reis. Atualmente estou no 2º livro dos Reis. Essa ordem que eu mencionei, até agora, de Gênesis até o segundo livro dos Reis, é a sequência mesmo da Bíblia ali, né? Que não significa que esteja numa ordem, numa sequência histórica, ou melhor, numa sequência cronológica, né? Apenas a sequência que está disposta no livro, na Bíblia, de forma básica. E também já gravei Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, mas que, por ser o último, acho que eu levaria muito tempo para chegar lá, e é bom gravar antes que aconteça, né? Bom, então é isso. No próximo vídeo, tô rindo de nervoso, no próximo vídeo, capítulo 16, o reinado de Acaz, rei de Judá. Beleza? No vídeo passado eu gravei o capítulo 14, vou deixar aqui no final. Valeu! O capítulo 15 do 2º livro dos Reis, ele trata sobre diversos reis, diversos reinados, de forma bem resumida. Ele trata sobre o reinado de Azarias, rei de Judá, o reinado de Zacarias, rei de Israel, o reinado de Salum, rei de Israel, o reinado de Menahem, rei de Israel, o reinado de Pecaías, rei de Israel, o reinado de Peca, rei de Israel, e o reinado de Jotão, rei de Judá. Então, vamos lá, é um capítulo até que não é tão longo, mas é longo sim, 38 versos. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então, aí está, este reinado de Azarias, rei de Judá. Agora o reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele os atacou na frente do povo, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú: seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Terceira história de hoje, o reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gade, foi de Tiro a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Esse foi o reinado de Salum, rei de Israel. Agora o reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem, todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. Bom, agora a história sobre o reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arie, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora o reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levaram Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon,
Abed-meteu Maac, Janoá, Quedes e Azor, tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Assíria. Então Oseias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E por fim, o reinado de Jotão, rei de Judá. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filho de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Bom, então esse foi o capítulo 15, eu acho que é o primeiro capítulo que eu vejo aqui no segundo livro dos reis, que trata sobre tantos reis. Geralmente os capítulos têm um ou dois, né, reis, e esse aqui tem vários. Interessante. Um na sequência do outro. Bom, meu objetivo aqui no canal é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso, eu ia falar de A a Z, eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1º livro dos reis. Atualmente estou no 2º livro dos reis. Essa ordem que eu mencionei até agora, de Gênesis até o segundo livro dos reis, é a sequência mesmo da Bíblia ali, né? Que não significa que esteja numa ordem, numa sequência histórica, ou melhor, numa sequência cronológica, né? Apenas a sequência que está disposta no livro, na Bíblia, de forma básica. E também já gravei Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, mas que, por ser o último, acho que eu levaria muito tempo para chegar lá, e é bom gravar antes que aconteça, né? Bom, então é isso. No próximo vídeo, tô rindo de nervoso, no próximo vídeo, capítulo 16, o reinado de Acás, rei de Judá. Beleza? No vídeo passado eu gravei o capítulo 14, vou deixar aqui no final. Valeu!